O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa dos quadrinhos ao cinema, adaptação cinematográfica de V de Vingança. Quem vai fazer perguntas sobre a pesquisa agora é o Fábio Teófilo, que é pós-graduado em História Cultural, estudioso também de adaptações cinematográficas de quadrinhos. Os fãs de história em quadrinho muitas vezes são muito exigentes com essas adaptações dos personagens dos quadrinhos para o cinema. Eu queria saber hoje, com tanto recurso tecnológico que a gente tem, por que muitos filmes distanciam tanto e deixam tanto esses fãs assim insatisfeitos? Por favor, professor. Bom, na verdade, os fãs de quadrinhos, assim como é comum em outras, fãs de outras manifestações artísticas são adaptadas para os quadrinhos, há a tendência de cobrar uma fidedignidade do universo ficcional e da história, da mensagem, tal como está na obra original que é adaptada. E isso, há algumas dificuldades. Há uma dificuldade que é formal, ou seja, a adequação formal de um tipo de universo ficcional, um tipo de produção artística para outra, sempre provoca alterações. Por exemplo, no caso aqui de V de Vingança, se a gente for pegar, se fosse tentar fazer uma adaptação cinematográfica que abrangesse tudo que está nos quadrinhos, seria um filme de muitas horas, seria impossível. Então há sempre um processo de seleção, adequação, etc., e esse é um aspecto que vai provocar uma diferença necessária, isso além da vontade das pessoas. Então, obviamente, para os amantes do quadrinho, principalmente de histórias específicas, isso vai desagradar. Então, há uma tendência a isso natural dessa própria adequação formal. Mas, além disso, existem outros aspectos que reforçam isso, que é a questão da própria pressão do capital cinematográfico, das indústrias, de fazer produtos que sejam adequados ao público, que agrade ao público, segundo a percepção que eles têm disso. Isso significa uma simplificação, que muitas vezes é realizada nesse processo, mas além da simplificação também a adequação política, ideológica e vários outros aspectos que acabam perpassando essas adaptações. Vamos então a mais uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aos professores, se eles acreditam que o Alan Moore, que é o criador da história V de Vingança, se ele ficou satisfeito com a propagação que o filme deu à ideia da obra. Por favor. Bom, na verdade, o Alan Moore, ele até escreveu um artigo para comentar sobre o processo de produção do V, até porque estava sendo questionado de onde surgiu a ideia, então ele resolveu escrever um artigo. E no artigo ele é bem claro que ele sabe que o cinema ele deforma do ponto de vista dele, muitas obras literárias, Então, partindo desse pressuposto, ele não, inclusive, ele até cedeu os direitos autorais para para produzir o filme sobre o seu quadrinho, porém pediu para não colocar nem o seu nome nos créditos, Isso demonstra que ele não é satisfeito, com essa adaptação, mas tem no YouTube, o pessoal pode até fazer um acesso no YouTube, tem uma entrevista com ele, em que uma pessoa encontra com ele no meio de uma praça. E lá na praça, cheio de jovens com a máscara do V, Então a repórter pergunta para ele, e aí, o que você acha disso, Aí o rapaz que está na frente busca comentar o filme, ele evita falar do filme, Ou seja, para ele há uma distância muito grande entre o que o filme mostra e o que é os quadrinhos, mas ele gosta do que aconteceu no sentido de propagar a ideia, Até porque depois que saiu o filme, se popularizou mais a história e muitas pessoas acabaram recorrendo aos quadrinhos para saber um pouco mais da história. Mas concluindo, o Alan Moore não ficou satisfeito com essa adaptação. E a gente agradece a participação do Fábio Teófilo. Como é possível fazer pesquisa relacionada à sociologia na UFG? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. O aluno de iniciação científica ele já pode, desde o primeiro semestre, procurar um professor ou um grupo de pesquisa para iniciar os seus estudos em alguma área das ciências sociais, seja ela na sociologia, na antropologia ou na ciência política. Então, desde o início do curso, a gente estimula os nossos estudantes a procurarem um pesquisador ou uma equipe de pesquisas para se inserir e
começar a aprender a fazer uma pesquisa acadêmica. O programa de pós-graduação em Sociologia tem o mestrado e o doutorado. Ele oferece 5 linhas de pesquisa. A primeira linha é Direitos Humanos, Diferença e Violência. Nós temos também a linha de Cultura, Representações e Práticas Simbólicas, que é uma linha de pesquisa onde nós vamos discutir os temas dos fenômenos culturais presentes na realidade social, evidentemente do ponto de vista sociológico. É a linha onde nós estudamos o tema da religião e dos aspectos culturais da realidade social. Temos também a terceira linha de pesquisa, que é a linha Trabalho, Emprego e Sindicato. A quarta linha é a linha de Práticas Educacionais na Sociedade Contemporânea. E a última linha é a linha Movimentos Sociais, Poder Político e Transformação Social. Para os candidatos ao mestrado, é fundamental um diploma de graduação em Ciências Sociais, Ciências Humanas ou áreas afins. E para o candidato ao doutorado, ele precisa ter, além da graduação, um curso de mestrado também na área de Ciências Humanas ou áreas afins. Em geral, nós lançamos o edital no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre, meados de julho, agosto, e o processo de inscrição é, em geral, no mês de outubro, e o processo seletivo acontece também no mês de novembro. Bem, agora eu quero agradecer a participação de vocês dois e abrir um espaço para considerações finais, por favor. Bom, eu que agradeço o convite, né, por estar aqui para discutir um elemento que é bem presente na vida das pessoas. E, na verdade, eu concluo convidando as pessoas que assistiram o filme e não leram o quadrinho, que leiam o quadrinho, né? Vai observar que há uma riqueza que não foi mostrada no filme e que pode ser acessada, né? Tanto tem muitos quadrinhos que são disponíveis na internet, então as pessoas podem acessar a internet e fazer a leitura na íntegra dos quadrinhos e se enriquecer com essa leitura. É isso, obrigado a vocês. Ok, obrigado, professor também. Eu também agradeço o convite e a minha mensagem final é a necessidade de fazermos umas leituras na área de sociologia, do cinema e sociologia das histórias em quadrinhos, para perceber mais o processo de produção social, né, das mensagens e do conteúdo, né? Então, a sociologia é algo não só dos especialistas, né, só dos estudiosos, etc. Ela também contribui para qualquer especialista, qualquer indivíduo de qualquer outra área, né, estar também refletindo sobre as produções culturais, sobre a sociedade, e a sociologia do cinema e dos quadrinhos, né, são importantes para essa análise desses produtos culturais. Então, eu indico aí para os interessados em quadrinhos, amantes de quadrinhos e cinema também, né, acompanhar o que a sociologia do cinema, a sociologia dos quadrinhos apresenta de reflexão sobre esses produtos culturais. Obrigado. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.